Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto referente à diferença entre vida eterna e reino. A diferença entre o dom da vida eterna e o galardão, a recompensa, o prêmio do reino milenar. E esse assunto está ligado, como eu falei no vídeo anterior de introdução, à questão da disciplina de Deus sobre os seus filhos nessa vida e também na era vindoura. Nós pretendemos continuar ainda dentro daquela perícope, daquele contexto de Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Mas é necessário que, para que nós entendamos muito bem essa questão de diferença entre o dom e o prêmio, entre a salvação eterna, a vida eterna, e o galardão do reino milenar. Para que nós entendamos essa diferença, então nós vamos fazer um parêntese, introduzindo alguns textos importantes que nós devemos considerar. E eu gostaria, com a graça de Deus, e que você tivesse sua Bíblia aberta, se você assim o puder, ou então tome nota de tudo que nós formos ler e falar aqui, para que você faça o seu estudo aos pés do Senhor, pela capacitação do Espírito Santo, a fim de que você veja de modo claro esses assuntos. Eu gostaria de introduzir hoje como um parêntese, para depois retomarmos a porção de Mateus capítulo 5 e capítulo 6, que nós veremos que também haverá considerações importantes a se fazer dentro do capítulo 6 de Mateus, capítulo 5 e capítulo 6. Mas eu gostaria de introduzir um parêntese aqui, considerando algumas passagens importantes e que não são muitas vezes comentadas. A passagem que eu introduzo aqui como parêntese, talvez não fique essa passagem limitada apenas a esse vídeo, provavelmente nós vamos gravar mais vídeos a respeito dessa passagem. Então, o retomar do assunto em Mateus capítulo 5 pode ser que nós o retomemos daqui a um bom tempo, depois de uma série de vídeos que serão parênteses, para que nós entendamos melhor o contexto de Mateus capítulo 5, já que, como eu afirmei no vídeo anterior, exatamente pelo Evangelho de Mateus tocar nas questões do futuro reino de Deus nessa terra, e de aspectos do reino que agora são, e aspectos do reino que hão de ser, é por isso que o irmão Watmani dizia que o Evangelho de Mateus é 10 vezes mais difícil de ser interpretado do que o livro de Apocalipse. Então, eu gostaria de introduzir aqui o texto de 1 aos Coríntios, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a porção que vai do versículo 24 até o versículo 27. Esse capítulo de 1 Coríntios tem como tema o vindicar do apóstolo Paulo a respeito do seu apostolado. Paulo, visto que os coríntios eram uma assembleia de irmãos cristãos, porém carnais, e o texto de 1 Coríntios deixa isso muito claro, Paulo diz a eles: vós sois carnais. Então, até mesmo da autoridade, da evidência do apostolado de Paulo, eles duvidavam. E Paulo, então, como que tendo a necessidade de vindicar o seu apostolado, ele introduz o assunto do capítulo 9 de 1 Coríntios. E nesse texto que nós vamos ler aqui, dentro dessa porção mais ampla, desse contexto mais amplo, Paulo vem falando do seu apostolado, evidências que comprovam que ele é apóstolo, e ele entra na questão da evangelização. E diz que o fato de que ele serve a Cristo da forma que serve é porque ele tem uma carreira, que na ilustração que ele faz aqui é como a corrida dos atletas da Grécia Antiga, assim como aqueles atletas do tempo de Paulo na Grécia Antiga competiam nas Olimpíadas e nas corridas, nas maratonas, por um prêmio. Paulo introduz esse assunto dizendo que ele
que é apóstolo e servo de Cristo, serve a Cristo da forma que serve, porque ele também, assim como todos nós, estamos envolvidos em uma corrida, a qual é um assunto muito solene, essa corrida celestial, na onde nós todos estamos engajados, e até mesmo Paulo, o grande apóstolo, estava envolvido nessa corrida celestial, em busca de um prêmio. Agora, é exatamente dentro desse texto mais preciso, né, dessa porção, né, que tem esse contexto amplo do capítulo 9, nessa porção mais específica, que vai do versículo 24 ao 25, Paulo começa a dizer que não basta corrermos, mas que devemos correr e lutar segundo as normas, para que não sejamos desqualificados. Mas é exatamente aqui que entra o problema, vamos dizer assim, teológico, para muitos cristãos dentro desse texto. Por quê? Por que que esse texto se torna complicado de ser explicado em alguns contextos? Porque a maioria dos cristãos não discerne a diferença entre o reino vindouro e o dom da vida eterna. Não diferenciam uma coisa da outra. E por isso o texto fica complexo de se entender e de se explicar. Nós vamos ver o porquê. Então eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 9. Se você puder ler, seria muito bom acompanhar, se não, tome nota. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis vós, falando para os coríntios, que os que correm no estádio, naquele estádio de competições da Grécia, Paulo está falando para os coríntios, e ele está exemplificando o que ele vai dizer aqui, utilizando, né, pegando como metáfora uma situação que acontecia no contexto cultural dos coríntios, dos gregos, né, dos quais os coríntios eram também parte, porque os coríntios, a cidade de Corinto ficava na região da província da Caia, que hoje é onde está a Grécia, né? Então, os gregos, os coríntios, que eram gregos, entendiam muito bem esse exemplo que Paulo estava dando. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele continua: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas gregos, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, que também somos atletas, estamos em uma carreira espiritual. Nós, porém, nos dominamos para quê? Para uma coroa corruptível? Não. Paulo diz: nós, porém, para a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Eu quero usar por base para esse estudo. Vocês lembram que no vídeo passado eu tinha citado aqui alguns autores e livros que nós vamos estar publicando, traduzindo e utilizando também. Esse artigo que eu vou usar hoje, de um estudo muito bem elaborado desse assunto, foi escrito pelo reverendo Robert Gouveia, né, piedoso servo do Senhor, um daqueles 4 que eu citei no vídeo passado, e foi retirado do seu livro Estudos sobre o Reino. Eu vou deixar o link abaixo, você vai ver aí a imagem, eu vou colocar disponível. Eu vou utilizar para estudar essa passagem um artigo, né, chamado A Corrida e a Coroa.
e o artigo publicado, né, no site, foi traduzido pelos irmãos do site e blog também, Participantes de Cristo. Né? Fica aqui meu agradecimento a eles e vou deixar o link para você poder conferir, tem coisa preciosa demais dentro desse site. E então vamos lá, qual é a consideração, o estudo feito nesse capítulo a respeito da corrida e a coroa? Estudo feito pelo nosso irmão Gouveia. Ele introduz esses versículos e depois ele passa a fazer algumas considerações. E eu gostaria de ler as considerações que ele faz aqui e conferir os versículos na Escritura junto com vocês. Então vamos lá. Ele começa dizendo: este é um assunto, esse assunto da corrida e a coroa, é um assunto raramente tocado. Por quê? Por causa de suas dificuldades. Então vamos examinar a passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, versículos que lemos aí agora há pouco. Você pode reler aí na sua Bíblia. Agora, por que esse assunto envolve dificuldades? Por que essa questão aqui envolve dificuldades? Ele vai apresentar alguns motivos. Agora, compara essa passagem que está falando de lutarmos não sem meta, de corrermos para alcançarmos o prêmio, de lutarmos segundo as normas para que não sejamos desqualificados. Compare isso que tem a ver com a nossa obra, com a nossa corrida, com o nosso empenho. Compare essas passagens com as passagens seguintes. Por exemplo, Romanos, capítulo 3, versículo 24. Compare essa mesma passagem, falando de luta, de empenho, de esforço, de carreira, que está claramente ligada às nossas obras, à nossa conduta, à nossa obediência. É uma questão que é condicional. Compare isso com as passagens de Romanos 3, versículo 24, por exemplo, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. Vamos para o outro versículo. Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário, ou seja, o pagamento, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom, o presente, o dom gratuito de Deus, sem cobrar nada, incondicional, porque é graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Os pregadores gostam de usar muito esse versículo. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, por graça, sem mérito, sem envolver nossas obras, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro versículo, esse aqui é o mais forte ainda. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de nós, não depende de nós, Paulo está falando. É dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, não depende das nossas obras. Crente que fica dizendo que você tem que ser salvo pela sua conduta e pelas obras, está contrariando esse versículo. Aqui Paulo está dizendo, a salvação é pela graça, não vem nem de nós, não depende de nós. É dom de Deus, não de obras, não depende das minhas obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Agora aqui que o nosso irmão faz a pergunta. Não temos aqui diversas contradições? Se você analisar esses três versículos, esses três textos aqui de epístolas de Paulo, citados por ele, esse texto de Romanos 3, 24, Romanos 6, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9.
dizendo que tudo é pela graça, a nossa salvação, o dom da vida eterna é gratuito, não depende do que eu faço. É pela fé, é pela obra de Cristo em meu lugar. Mas não é isso então uma contradição com o que Paulo vem dizendo do capítulo 9, versículo 24 a 27? Não temos aqui aparentemente uma grande contradição? Porque no capítulo 9 de Coríntios, versículo 24 a 27, Paulo está falando que ele tem que lutar, que ele tem que se dominar, que ele tem que se empenhar, que ele tem que proceder segundo a norma correta, porque até mesmo ele, o grande apóstolo Paulo, poderia ser desqualificado se não corresse segundo as regras. Se ele não se dominasse, se ele não tivesse disciplina na sua conduta espiritual, nos seus feitos, nas suas obras. Ora, ele está falando que ele pode ser desqualificado se ele não tiver boa conduta, boas obras. Mas nos versículos que a gente acabou de ler abaixo, ele está dizendo que tudo é pela graça, não depende das nossas obras. Como resolver isso? Querido amigo e irmão, muitos estudiosos da Bíblia não conseguem resolver isso. E sabe por quê? Porque eles não enxergam a diferença do reino e da vida eterna. Eu tenho ali atrás, se você olhar ali na estante, tem uma série de livros coloridos ali, né, que são os comentários de Romanos, né, o comentário extenso de Romanos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Nosso irmão Martyn Lloyd-Jones é um mestre da palavra, eu o aprecio muito, né, estou quase terminando a série. Mas o Dr. Lloyd-Jones, por exemplo, ele não consegue enxergar a verdade do reino milenar de Cristo e a diferença da salvação eterna para o reino milenar. Então, se tem um daqueles livros que, embora seja um comentário de Romanos, ele introduz dentro de um contexto que ele está comentando, ele introduz esse capítulo 9 de Coríntios. Então, ali ele introduz, em um daqueles comentários, ele introduz, dentro de um contexto que ele está comentando, esse comentário de 1 Coríntios, capítulo 9, esse texto, né, na verdade, de 1 Coríntios, capítulo 9. E por ele não perceber a diferença de reino, porque ele nem crê no reino milenar, antes da eternidade, ele acha que quando Cristo voltar, tudo vai se iniciar a eternidade, assim como todos os da teologia reformada também acreditam, não conseguem ver a diferença das dispensações. Então, quando ele vai explicar esse texto de Coríntios aqui, ele se embaraça todo. Porque aqui, se nós não cremos que existe a questão do prêmio diferente da vida eterna, e que existe até disciplina de Deus na era vindoura, esse texto aqui fica complexo e impossível de ser explicado, à luz dos outros versículos que são muito citados na Reforma Protestante, que são muito citados pelos calvinistas, e que eu concordo, nesse ponto eu concordo com eles, que a salvação é eterna e não se perde, porque é pela graça e não depende das nossas obras. Não sou eu que sustento a minha salvação eterna. Porque se fosse, seria por obras. E Paulo diz que essa salvação não é pelas obras. Alguns vão dizer o texto de Tiago 2. O texto de Tiago 2 nós ainda vamos comentar. Nós vamos dizer que a justificação pelas obras que Tiago fala ali, nada tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com o reino. Porque o assunto de Tiago é o reino. Para o reino, não é necessário apenas fé. Deve haver obras também. Se você ler com cuidado, e por isso você tem que ser um bom estudioso da Bíblia e cortar retamente a palavra de Deus, você vai ver que o assunto de Tiago não é como o homem é salvo, mas sim como que aquele que é salvo se torna maduro e aperfeiçoado, como ele mesmo diz no capítulo 1 da carta dele, para receber a coroa da vida. É coroa, é prêmio, não é presente, não é o dom da vida eterna, é o prêmio. O assunto de Tiago está ligado à salvação da alma, que diz respeito àquela salvação mais plena que nós já comentamos aqui, que nos dá direito ao reino, à coroa. E ele diz que o homem de Deus, né, que o cristão, ele deve ser aperfeiçoado,
ele deve suportar a provação. Algumas traduzem a palavra provação para tentação, ou tentação para provação. A palavra é a mesma no grego, mas ali em Tiago, o contexto ali, pelo contexto dá para você saber que a palavra, embora seja ambígua, se refere especificamente à provação. E ele diz que o homem de Deus, depois que esse homem é provado e aprovado, ele se torna completo. A palavra grega, teleios, significa maduro. E maturidade é um assunto ligado à coroa, ao reino, para receber a coroa da vida. Não está falando nada de salvação eterna ali. Romanos 4 é o assunto da justificação pela fé para dizer como que o homem é salvo eternamente. Agora, Tiago 2 é o assunto da justificação não só por fé, mas também por obras para o reino, não para receber vida eterna. Porque se fosse para receber vida eterna, então Tiago estaria contrariando Paulo. E a Bíblia estaria em contradição. E a Bíblia diz que por homem ser justificado eternamente diante de Deus e receber vida eterna, ele não depende das suas obras. Ele não pode depender das suas obras, porque senão ele joga por terra tudo que Cristo fez na cruz. Ou é Cristo que o salva, ou é ele que está se salvando. E para nossa salvação eterna, Cristo realizou tudo e disse, está consumado. Mas ele nunca disse que para o reino e para a coroa já estava tudo feito. Para que nós consigamos, alcancemos esse privilégio de estar com ele em seu reino, ele diz, por exemplo, para Tiago e João, quando quiseram se assentar com ele no seu reino, uma à direita e outra à esquerda, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu hei de ser batizado? Qual o cálice que Jesus estava para beber? O sofrimento pela vontade de Deus. Qual o batismo que ele estava para ser batizado, senão a sua morte? Ele ia ser batizado na morte para cumprir a vontade de Deus. Então ele mostra que o assunto de reino está ligado à vontade de Deus e até mesmo a dar a nossa vida para realizar a vontade de Deus. A salvação eterna não depende disso, porque não é por obras, mas o reino depende. E é para cristãos. A diferença é que Paulo, em Romanos 4, está dizendo como que o homem recebe vida ao ser justificado pela fé. Enquanto Tiago 2 está dizendo como que essa vida amadurece nesse homem através das suas obras. A justificação de Romanos 4 é para o homem receber vida eterna. Enquanto a justificação de Tiago 2, que também inclui obras além de fé, é para que esse homem possa herdar o reino na esfera da vida eterna. Existe o dom da vida eterna e a herança da vida eterna. E o assunto de Tiago é a herança. A justificação em Tiago, que é por obras, tem a ver com uma justificação não imputada. Tem a ver com uma justificação infundida pela vida de Cristo no discípulo, levando ele a praticar boas obras. Romanos 4 é justiça imputada. Tiago 2 é justiça infundida que se manifesta como frutos nas obras. Para quê? Para que o homem possa herdar a coroa. Tiago não está contrariando Paulo, e nem Paulo está contrariando Tiago. É que a ênfase dos dois é diferente. Um diz como que o homem recebe vida eterna, o outro diz como é que essa vida eterna amadurece no homem que recebeu vida. E para esse amadurecer é inegável que é necessário as obras. E no que isso vai dar? No galardão do reino, na coroa da vida, que conforme Tiago diz, o Senhor prometeu aos que o amam e aos que serão aprovados depois de serem provados. Então entenda essa diferença. E aqui, Paulo está dizendo claramente que a salvação eterna é dom. Mas se você não entende a diferença de coroa, de reino e salvação eterna, como que você vai explicar isso? Vai ficar embaraçado, perdido. Igual o nosso querido irmão Martin Lloyd-Jones, embora eu respeite muito, aprecio muito os escritos dele, era um grande mestre da palavra, mas ele e muitos da teologia reformada não enxergaram essa verdade,
que antes da vida eterna na Nova Jerusalém existe o período do reino do milênio como prêmio para os vencedores. E é desse assunto que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 9. Ele não está tratando aqui com questão de certeza de salvação eterna, porque a salvação eterna é segura pela obra de Cristo. Cristo pagou o preço da nossa redenção eterna, mas Cristo não pagou o preço da nossa entrada no milênio. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então parece que tem contradição. Por que parece que tem contradição, como o irmão Robert Gouveia está colocando aqui? Porque a maioria dos cristãos não discerne. Se fala de reino, ele já pensa que reino é vida eterna é reino. Não discerne a diferença de dom e galardão. Aí fica impossível interpretar isso, porque os versículos vão ser contraditórios. Como que é tudo pela fé, não é pelas minhas obras, não depende de mim? E aí no capítulo 9, Paulo está falando que ele tem que lutar, que depende da força dele, da perseverança dele, da obediência dele, do autodomínio dele, até mesmo dele esmurrar o corpo, dele não deixar o corpo e as seduções da carne, do homem, do velho homem, o dominarem. Se não depende das minhas obras, então, 1 Coríntios, como explicar isso aqui? É porque para Paulo, embora para muitos cristãos não está claro, isso não está claro, mas para Paulo estava muito claro a diferença de dom da vida eterna, gratuita pela obra de Cristo e todo aquele que nele crê, e o galardão do milênio, que pode ser ganho ou perdido, havendo até acréscimo de disciplina diante de Deus na era vindoura. Nós vamos ler aqui, você vai ficar claro disso. Mas eu espero que isso esteja sendo muito bem colocado. E o assunto de Tiago 2, nós ainda vamos ter alguns vídeos especiais aqui só para estudar esse capítulo. Porque tem muita confusão. Lutero não enxergou isso também e chegou a considerar a epístola de Tiago uma epístola de palha. Quase cometendo uma heresia. Quase excluindo Tiago da Bíblia. Não se pode fazer isso. Tem um outro grupo por aí que diz que Tiago era um judaizante. Alguém que não entendia o propósito eterno de Deus no Novo Testamento. Isso é uma loucura dizer uma coisa dessa. E eu sei que a maioria dos irmãos que dizem isso, dizem por causa de ignorância. Porque o apóstolo Tiago está inspirado pelo Espírito Santo quando está escrevendo o capítulo 2 da sua carta. A diferença é que a ênfase dele é para o reino, enquanto a de Paulo é para vida eterna como dom, em Romanos 4. Não há contradição. Há ênfases diferentes, com objetivos diferentes em cada texto. Mas vamos continuar. Então eu já introduzi aqui, parece que tem uma contradição, porque Paulo fala que não é pelas obras, mas ele está falando de uma coroa, de um prêmio, de uma corrida que depende das obras dele, depende da conduta dele. Como explicar a contradição aparente entre os versículos de Romanos e Efésios e 1 Coríntios 9? Vamos continuar. O irmão pergunta, não temos aqui diversas contradições? Pois posso imaginar alguém afirmando. É isso que ele pode imaginar que alguém está dizendo. Há contradição aqui. E é claro, se você lê, como eu falei, sem esse entendimento, vai parecer contraditório. Não depende de nós, mas depois depende de nós. Uai, o que é isso? Mas não é contradição. Então, primeiro ponto. A salvação é mencionada como um dom. Em Romanos capítulo 4, é descrita como o resultado não de obras. Pode ler Romanos 4 com cuidado. A salvação é mencionada ali, a justificação diante de Deus é mencionado como algo não dependente das nossas obras, nem das más e nem das boas, mas sim uma questão de fé. É descrita como algo concedido aos eleitos de Deus, né? E eleição é um assunto que a gente vai ainda tratar também aqui no futuro. É descrita como concedida aos eleitos de Deus que estão no livro da vida. Portanto, eles são salvos tão logo creem e são chamados para se regozijar nisso. Segundo ponto, o escritor fala também de um prêmio. Porque primeiro, parece que ele está falando que a vida eterna não depende de nós. Mas depois ele fala de um prêmio, que em 1 Coríntios 9, no caso, que precisa ser conquistado como resultado de um treinamento, esforço e negação de si mesmo, com o perigo de total perda, mesmo no caso de um servo tão fiel quanto Paulo.
Porque ele disse que ele podia ser desqualificado. Ele só foi ter certeza que o galardão já estava pronto quando ele completou a carreira. Algum tempo antes do seu martírio, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, sua última epístola. Mas antes disso, ele temia ser desqualificado. Mas como explicar isso se nos versículos de Romanos que a gente leu, ele está falando que é segura, que a salvação é segura, que a salvação é eterna, que a salvação não se perde, não depende de nós, não depende das nossas obras, e depois no capítulo 9 ele está falando que ele pode ser até desqualificado. É porque ele está tocando em coisas diferentes. Uma coisa é a coroa, outra coisa é o presente da vida eterna. Então a pessoa que não tem clareza vai dizer, não consigo ver como sair dessa situação. Se isso não é uma contradição, o que seria então? Primeiro, eu tenho que trabalhar. De acordo com o texto de 1 Coríntios, eu tenho que trabalhar, porque senão eu posso ser desqualificado. Mas de acordo com os textos de Romanos e Efésios, eu não tenho que trabalhar porque não depende de mim. Como resolver isso? Depois, a salvação é um dom gratuito. Porém, de acordo com o texto de Coríntios, parece que é um prêmio a ser conquistado por esforço. 3. Então vamos ao ponto. Eu já tenho a salvação, é eterna, segura, Cristo já pagou tudo que eu devia por ela, todavia parece que eu posso ser desqualificada e perdê-la. Como resolver isso? Desta forma, esse texto, continuando aqui no artigo do nosso irmão Gouveia, dessa forma esse texto então é uma pedra de tropeço para muitos. Calvinistas não sabem o que fazer com ele, com 1 Coríntios 9, como o Dr. Lloyd Jones faz ali. Como eu falei, respeito ele, mas eu sou totalmente contra a interpretação que ele tem desse texto, porque ele se embaraça todinho para explicar. Calvinistas não sabem o que fazer com ele. Arminianos se apoiam nele, nesse texto de Coríntios 9, versículo 24 a 27, para provar seus pontos de vista. Wesley, que era um arminiano, e o criador da chamada teologia arminiana wesleyana, ele usa esse texto dessa maneira. Ele diz, veja, estes versículos mostram que não há certeza de eleição individual para a vida eterna. A salvação que não pode ser perdida, mediante a eleição, é um assunto duvidoso. Eleição se relaciona apenas na escolha de corpos corporativos para o desfrute dos meios da graça. Não existe certeza do resultado final. Então, como é que Wesley interpreta isso aqui? Ele diz assim, olha, os que estão predestinados por Deus à salvação eterna, eles estão predestinados assim, de uma forma coletiva, como Deus predestinou o povo de Israel e não predestinou o povo de Esaú. Né? Ele diz que essa predestinação não garante a certeza da vida eterna imperdível, que não pode ser perdida, porque está falando de uma eleição de meios gerais, coletivamente para um povo, não individual, como certeza absoluta. Sim, eu acredito que a eleição tem esse aspecto corporativo. Sobre a eleição nós vamos falar aqui depois. Mas o Wesley errou ao dizer que isso não garante a certeza da vida eterna. Wesley ainda diz, o seu eleito, né, falando para os calvinistas, como se fosse Wesley dizendo aos calvinistas, o seu eleito Paulo, o apóstolo, pode por negligência, como ele diz, ser reprovado e perder-se no fim. Mas o próprio Paulo disse que isso é impossível. No capítulo 8, aliás, da carta aos Romanos, se você ler do versículo 31 em diante, até o 39, você vai ver ele falando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se o diabo consegue fazer, se o pecado consegue fazer, se o mundo consegue me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então a salvação não é segura. Deu um corte aqui, nós temos que voltar aqui. Então o que eu estava dizendo é que Paulo diz em Romanos 8 que isso é impossível de acontecer. No versículo 31 até o 39 ele vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nem criatura, nem poder, nem dimensão, nem vida, nem morte, nada
nem anjos, nem principados. Agora, Satanás é um espírito caído. Né? Ele faz parte de uma das criaturas. Se Satanás, por meio de uma tentação, um pecado, consegue me arrancar da mão de Deus, então como é que fica os versículos de Romanos? Paulo está dizendo que ele está persuadido que nada pode separar os cristãos do amor redentor de Deus. Mas se isso é tão seguro assim, por que ele está dizendo no capítulo 9 de Coríntios que ele pode ser desqualificado? É evidente que parece haver uma contradição, mas não há contradição. É que uma coisa está falando de prêmio, de reino, a outra está falando da vida eterna como dom. A vida eterna nos colocará na Nova Jerusalém, para a eternidade junto com Deus. Mas a questão é que antes de vir a Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, existe o período do reino do milênio. E o reino do milênio é um prêmio para os cristãos que vencerem, que além de serem salvos pela graça, forem fiéis, justos e santos nas suas obras. A salvação não se perde se você crê genuinamente em Cristo, mas o reino pode ser perdido. E quando Paulo fala de ser desqualificado, ele está falando do reino, mas as pessoas leem ali e acham que ele está falando de salvação. Não pode ser de salvação, porque ele está dizendo que salvação não se perde. Ele está dizendo que nada, criatura nenhuma e poder nenhum que existe pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Wesley não tinha essa compreensão. E Calvino também não. Os reformadores não tinham. O calvinismo não tem. Os arminianos não tinham. Então, como resolver isso? O próprio irmão Gouveia aqui diz, aqui está o laço. Como vamos desamarrá-lo? Como explicar a aparente contradição? Eu já introduzi aqui, mas eu vou continuar lendo a explicação brilhante que ele faz desse texto de Coríntios. E lembrando que esse aqui é só um dos capítulos de um livro volumoso que ele tem a respeito do reino futuro. E esse entendimento da verdade do reino é necessário para que nós entendamos de maneira clara as Escrituras e possamos ter uma vida cristã equilibrada. Possamos dormir em paz sem medo de ser lançado no inferno amanhã se eu cair. Mas, por outro lado, não ser negligente por saber que a salvação é eterna, porque o reino não é garantido. Nós podemos perder o galardão e ainda sofrer severa disciplina na vinda do Senhor. Então não estou dizendo que você tem liberdade para pecar uma vez que você é salvo. De jeito nenhum. Primeiro, porque o reino é condicional à sua santidade. Segundo, porque se você viver prazerosamente em pecado, João chega a dizer que você não nasceu de Deus. Então nem a vida eterna você tem. Porque se você nasceu de Deus, o seu coração vai querer sempre obedecer, embora você possa cair ocasionalmente. Mas cair para você é uma coisa que te gera desprazer. Você não vive entregue libertinamente ao pecado. Porque João vai dizer, aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando, porque o que nele está é a divina semente. Mas é fato que os cristãos podem se desviar e viverem uma vida angustiada por essa condição e não chegarem a vencer. O que vai acontecer com eles? Eles perderão o prêmio da coroa, como Paulo está falando. Mas nada poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus no que diz respeito à sua salvação eterna. Mas Armínio não tinha essa visão. John Wesley não alcançou isso. E o tido por grande aí para os calvinistas, Calvino, para mim, ele não é nem tão grande assim. Respeito a contribuição dele, mas eu acho que, do ponto de vista cristão, Armínio foi muito mais equilibrado. Mas isso é uma questão pessoal. Porém, mesmo Calvino sendo um grande dos expositores da Bíblia, ele também não enxergou isso. E aqui ficou o laço. Como explicar aquilo que se perde e aquilo que parece não se perder? Os crentes calvinistas e arminianos acham que tudo é só céu e inferno, vida eterna na Nova Jerusalém ou condenação ao inferno. E esquecem que existe um terceiro elemento no meio, que é o reino do milênio, que antecede a Nova Jerusalém pela eternidade.
E enquanto a verdade do reino não for trazida à luz, passagens difíceis da Bíblia não serão entendidas, não poderão ser conciliadas, parecerão contraditórias. Algumas verdades parecem contraditórias até que você ache uma outra verdade que seja um elemento catalisador entre essas duas que parecia contraditória. Muitos cristãos, como eu falei no vídeo passado, estão angustiados, achando que já estão perdidos, que não têm salvação, porque caíram, porque desviaram, e não voltam ao Senhor porque acham que estão no inferno, e quando o Senhor voltar eles vão ao inferno. Outros vivem no outro extremo, achando que porque já são salvos eternamente, como o calvinismo diz, podem viver de qualquer forma, porque Cristo já pagou todo o preço por eles, e nenhum e nem outro está totalmente correto. A salvação não se perde, mas o reino é condicional. É também assim aqui com essa verdade. Enquanto é pressuposto que apenas há um objetivo apresentado diante de nós no Novo Testamento, essa contradição e confusão de entendimento existirão. A confusão se a vida eterna pode se perder ou não. Existe um segundo objeto em campo nas Escrituras, e sua percepção harmoniza todos os textos citados. Vou fazer uma pausa aqui e já continuo. Então aqui continua dizendo: as Santas Escrituras nos anunciam duas coisas. Primeiro, a vida eterna. E 2, o dia do milênio, que é também muitas vezes chamado na Escritura de o dia de Cristo Jesus. Um dia que tem uma duração de 1000 anos. Primeiro, para o incrédulo, Deus apresenta a vida eterna como seu dom. E a pregação do Evangelho diz: creiam na obra concluída, consumada de Jesus para vocês, e vocês então serão salvos em Cristo. Alegrem-se. Mas tem um segundo ponto. Mas quando você, e tem dois, quando você se torna um crente e já possui a vida eterna, existe um prêmio colocado diante de você para ser buscado com toda diligência e esforço. Que não é só pela graça, não é só pela fé, é pela fé com obras. Aqui está Tiago 2. Você foi salvo, recebeu a salvação eterna, mas um lugar na glória dos 1000 anos é uma recompensa que é dada por Cristo de acordo com as obras. E que prêmio é esse? Que coroa é essa que Paulo queria além do reino? Não é? Então vamos continuar falando um pouquinho desse prêmio. Olha, o dom de Deus, crente, você não pode perder. Então você, meu irmão, minha irmã, o dom de Deus, saiba, o dom da vida eterna você não pode perder. Mas o prêmio você pode perder. A primeira e bendita ressurreição é uma recompensa para aqueles que são considerados dignos. O reino dos céus, ou a era da glória por vir, a era vindoura, quando Jesus fala do mundo vindouro, quando Hebreus capítulo 2, versículo 5 fala do mundo vindouro, que não será sujeito aos anjos, mas sim a Cristo, essa era, a palavra mundo ali é aion, essa era presente, que é o milênio, não é ainda a Nova Jerusalém, é o milênio antes da Nova Jerusalém, ela é colocada diante de você, filho de Deus, como algo a ser buscado com esforço para ser conquistado. E tem muitos versículos na Bíblia que mostram isso de modo claro. Agora, para encerrar esse vídeo, nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos aqui, mas eu gostaria de ler alguns versículos que mostram isso muito claramente. O primeiro deles, se você observar com cuidado, anote aí na sua Bíblia, eu vou ler alguns e outros você pode pesquisar por você mesmo. A primeira parte que mostra esse reino como recompensa é Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, nas bem-aventuranças de Jesus. Ali o reino é colocado como um prêmio. Depois você vai ter também Lucas capítulo 20, veja só que interessante.
Jesus fala que a ressurreição para a era vindoura, e na concepção dos judeus, todo judeu para quem Jesus estava falando isso sabia que a era vindoura é o reino do Messias, é o reino do milênio literal nessa terra. Porque Cristo vai voltar e governar sobre Israel nessa terra. E todas as nações terão que obedecê-lo no reino. E os santos que forem fiéis serão correis com ele, como diz Apocalipse 20, versículo de 4 a 6. Nessa era vindoura, que todo judeu sabia que se refere ao reino do Messias, não ainda a Nova Jerusalém, que vem no novo céu e nova terra, mas dentro dessa ordem do céu e terra, ainda esse céu e terra que será restaurado no milênio e depois desfeito em fogo para que haja novo céu e nova terra. Depois só disso. Depois que acabar o milênio, Satanás ainda será solto, haverá o juízo do trono branco, e aí virá novo céu e nova terra e a nova Jerusalém com a vida eterna pela eternidade. Mas antes disso tem o milênio. E é desse milênio que Jesus falava quando ele falava de reino dos céus. E de era vindoura também. Em Lucas, capítulo 20, versículo 30 ao 34. Veja como é que Jesus coloca essa questão ali. Eu vou até ler aqui. Você, por favor, anote o versículo e leia na sua Bíblia. Lucas 20, versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, a palavra mundo aqui também se refere a essa era, nessa presente ordem, nessa era de agora, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são ávidos por dignos, veja que aqui a questão é dignidade. Mas como é que fica então os versículos que mostram claramente que a salvação é simplesmente pela fé? Não vem por obras, não vem por dignidade, não vem por mérito nosso. Mas Jesus está falando aqui que os que hão de alcançar a era vindoura o farão por dignidade, terão que ter dignidade para isso. Então veja que a era vindoura, não a vida eterna na Nova Jerusalém, mas a era vindoura, a era do milênio, é um assunto de dignidade. Nenhum cristão que, apesar de ser filho de Deus, se não tiver dignidade, não alcançará, não será ávido de alcançar a era vindoura. Porque Jesus diz: mas os que são ávidos, por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, esse assunto dessa ressurreição que nós também vamos falar. Mas veja que Jesus está dizendo que existe uma superior ressurreição, que não vem simplesmente por crer nele. Sim, João 6, versículo 39 e 40, diz que todo aquele que crê nele será ressuscitado no último dia. E aí eu pergunto para você, quando será o último dia? Como nosso irmão G.H. Pember coloca, nós não precisamos ficar conjecturando quando será o último dia. A Bíblia explica a Bíblia. Se você for no capítulo 12 de João, João vai dizer que o último dia é o dia que Deus vai julgar os incrédulos. E esse dia do juízo dos incrédulos, que serão jogados no lago de fogo, é o trono branco. É o último dia, é o último grande juízo. Só que Cristo garantiu que todo que crê nele tem ressurreição garantida para o último dia. Então significa que se você for filho de Deus, até o último dia você vai ressuscitar. Nem que for para aparecer no trono branco, mas você vai ressuscitar. Vai aparecer no mesmo tribunal que vai julgar os incrédulos. Claro que você sendo um salvo, você não vai se perder, seu nome vai estar no livro da vida. E é por isso que o livro da vida, que é o registro dos salvos, abre-se no trono branco, que é um juízo de incrédulos. Por que o livro da vida, que é um registro do nome dos salvos, se abre no trono branco que está julgando os incrédulos no fim do milênio? Porque tem muitos cristãos que vão ressuscitar no último dia apenas, porque creram. E já que eles são salvos, o nome deles aparece no livro da vida. Essa ressurreição do último dia para quem apenas creu. Jesus garantiu: se você crê, eu ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 39 e 40. Mas aqui em Lucas, ele está falando de uma ressurreição por dignidade, não pelo crer. Não é pela fé, é pelo crer. Não é pelo. Desculpa, não é pela fé, é por dignidade. Os que são dignos de alcançarem a era vindoura. Os que são dignos de entrarem no milênio, que é a era vindoura.
Ué, mas João está falando no capítulo 6 que apenas pelo crer? Sim, pelo crer você vai ressuscitar no último dia, depois do milênio. Mas se você for fiel, além de crer, se você demonstrar obras, conduta santa e aprovada por Deus, você terá dignidade para ressuscitar para a era vindoura. É o que Jesus está falando aqui. Essa ressurreição é o que em Hebreus capítulo 11, versículo 35 está dito, que alguns provarão de uma superior, de uma melhor ressurreição. Existe a ressurreição para a condenação dos incrédulos no último dia, existe a ressurreição para a vida eterna, de modo geral, dos crentes no último dia também, mas existe uma ressurreição que é por dignidade e é para a era vindoura. Certo? É o que Jesus está falando aqui em Lucas 20, versículo 34 e 35. Isso parece que contraria João 6, 39 e 40, mas não contraria. É porque a ressurreição de João 6, 39 e 40 é para quem apenas crê. Terá a ressurreição garantida até no fim do milênio, no último dia. Enquanto para aquele que for digno, esse alcançará a ressurreição para a era vindoura no milênio. Existe ainda outro trecho que pode mostrar isso muito claro. É Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Lá você vai ver, vamos ler lá e já encerro por aqui, né, o texto de hoje. Essa porção nós vamos continuar esse vídeo em um próximo vídeo. Vamos continuar de onde paramos. Mas porque o assunto é muito amplo, e isso aqui é só um capítulo desse livro volumoso que eu disse, chamado Estudos sobre o Reino. Então vamos para Apocalipse 11, versículo 18. Diz assim, aqui falando da 7ª trombeta, de quando Cristo retornar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado de serem julgados os mortos. E para que os mortos serão julgados? Aí diz, para se dar o galardão. Não é vida eterna, é galardão. Vida eterna é dom, é presente, é pela graça. Aqui está falando que na vinda de Cristo haverá galardão, recompensa. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Todos sabem que isso aqui é a introdução do milênio, quando Cristo retornar. Mas aqui, quando ele retornar, ele vem com galardão, como ele mesmo diz no capítulo de Apocalipse, no final. Eis que cedo vem e comigo está o meu galardão, a minha recompensa justa, para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é pelas obras. Se você tiver obras dignas, você vai ser recompensado. Se você tiver feito mal, você vai receber o mal que fez por meio do corpo, conforme 2 Coríntios 5:10. O tempo do tribunal de Cristo não é só uma coisa para galardão para cristãos, também é para disciplina. Também haverá disciplina, receberá o mal que fez, se fez mal. Mas não deixará de ser filho de Deus se creu em Jesus de verdade. O milênio é uma época de prêmio e de disciplina também, para aqueles que não forem fiéis. Eu acho que esses textos deixam isso, de uma maneira ainda introdutória, bem fundamentado. Nós vamos continuar esse texto, né, da onde nós paramos. Tem outros versículos que você quiser anotar, você pode ver também. É Apocalipse capítulo 22, versículo 12, se eu não me engano é o que vai dizer, né? O vencedor herdará essas coisas, está falando de vencedor e herança. Não é só de crer, é vencer. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 e 11, que vai dizer que nós sofremos para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. O reino é por dignidade. A salvação é dom e é pela graça. Então, começamos por aqui e vamos continuar esse assunto porque ainda tem bastante coisa para se falar a respeito desse texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Esse fica sendo o vídeo 1. A corrida e a coroa, parte 1. Nós vamos continuar num próximo vídeo. Espero que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa nos iluminar a respeito de todas essas coisas. No próximo vídeo nós vamos considerar os exemplos dados por Paulo nesse capítulo 9, versículo 24 e 27, considerando o contexto das corridas dos atletas. Porque Paulo exemplifica verdades espirituais com esse contexto grego
do atletismo grego. E nós vamos ver que precioso e, ao mesmo tempo, solene que também é essa questão. A diferença do reino e da vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.